Se você está estudando para a primeira fase da OAB, o vídeo que está prestes a assistir vai turbinar a sua preparação. As pílulas do saber do SES são dicas exclusivas da nossa equipe de professores especialistas em exame de ordem que vão ajudá-lo na prova da primeira fase. Confira e bons estudos! Olá, queridos e queridas, como estão vocês? Espero que estejam bem, prontos para tratarmos nesse bloco sobre o recurso da apelação. É sobre a apelação que nós vamos conversar nesses 10 minutos, de forma que você consiga assertivamente resolver a questão que porventura trate desse tema. Apelação, para esquentarmos as turbinas, é recurso da sentença. O artigo 1009 do CPC de 2015 assinala que das sentenças será cabível a apelação. Mas vamos tomar nota? Você vai assinalar, junto comigo, que as sentenças serão atacáveis por meio da apelação. Sabrina, que tipo de sentença seria atacável por apelação? Ótima pergunta. A nossa lei sinaliza que tanto as sentenças terminativas quanto as sentenças definitivas, assim estabelecidas aquelas que estão nos artigos 485 e 487 do CPC, as primeiras extinguem o processo sem resolução do mérito. As chamadas definitivas têm força potencial para extinguir o processo com resolução do mérito. Essa é a primeira lição do bloco. Tanto as sentenças terminativas quanto as sentenças definitivas vão desafiar o recurso de apelação. No entanto, importante compreender que se essa sentença terminativa ou definitiva tiver sido proferida nos juizados especiais, meus caros, minhas caras, não será cabível a apelação. Assim, construindo a nossa base para gabaritar a questão, repassemos. Sentença, regra geral, será atacada por meio de apelação. As sentenças que são combatidas por meio da apelação são as terminativas, aquelas que extinguem o processo sem resolução do mérito, ou ainda aquelas definitivas, que extinguem o processo com resolução do mérito. Observe, a apelação é o recurso para ambas as sentenças. No entanto, como observação, nós vamos assinalar que se a sentença tiver sido proferida nos juizados especiais cíveis dos estados, juizados especiais estes que estão orientados pela Lei 9.099 de 95. Estes juizados trazem normatização própria e se assinala que lá, ao invés de cabível a apelação, muito bem, será cabível um recurso inominado. Atenção, recurso inominado é o recurso das sentenças nos juizados. O prazo desse recurso inominado será de 10 dias e, atenção, a competência para apreciar, processar e julgar o inominado será das chamadas turmas recursais. Turmas recursais, colegiados, compostos por juízes de primeiro grau, que vão cuidar de conferir a razoabilidade desse recurso inominado. Agora, nas demandas afeitas à Justiça Comum, Estadual ou Federal, apelação. E por falar em apelação, vamos lembrar que, diferente do inominado, esta apelação será interposta no prazo de 15 dias. E aqui eu quero te lembrar que quando nós nos referimos a 15 dias, devemos te lembrar que são 15 dias úteis. Em rápida lembrança, o artigo 219 do CPC assinala que prazos em dia, cuja contagem se dê em dia, e que sejam processuais, perceba, prazo em dia, e que sejam processuais, como é o prazo para recorrer, só serão contabilizados os dias úteis. Uma grande novidade ofertada pelo CPC de 2015. Assim, a apelação será interposta em 15 dias,
diga-se de passagem, 15 dias úteis. Além disso, a interposição dessa apelação será feita onde? Para quem eu encaminho a minha apelação? A lei assinala que a apelação será interposta no juiz de primeiro grau. Então, atenção, meus advogados, minhas advogadas. Prazo para apelação, 15 dias, que nós já sabemos são 15 dias úteis. Ademais, a interposição desta apelação será feita no juiz de primeiro grau. Aquele que prolatou a sentença será o responsável pelo recebimento da apelação. No entanto, atenção máxima. É muito importante, e essa temática já foi objeto de questão pretérita pela FGV, que eu te lembre que você, meu futuro advogado, advogada, interporá o recurso de apelação no juízo de primeiro grau, sem que ele, no entanto, realize o juízo de admissibilidade da apelação. O juízo de admissibilidade da apelação passa a ser competência do tribunal. Daí você vai me perguntar, mas Sabrina, por que razão, então, eu continuo interpondo a apelação no juízo de primeiro grau? Para garantir a ele, frente às sentenças terminativas, a retratação. Vamos desenhar isso? Disse-lhes que a apelação, vocês já estão vacinados, será interposta no juízo de primeiro grau. No entanto, este juízo de primeiro grau não tem competência para admitir a apelação. A checagem acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade é uma tarefa confiada ao tribunal. É o tribunal que vai fazer essa checagem. No entanto, a interposição é feita no juiz de primeiro grau. Esse juízo de primeiro grau não admitirá apelação. Sabrina, ele não vai conferir se ela é tempestiva, se ela se encontra preparada, não. Ele irá intimar o apelado para oferecer contrarrazões e tão logo se receba essas contrarrazões, ele vai remeter a apelação para o tribunal, que é quem tem competência para apreciar, para processar e para julgar a respectiva apelação. Agora, qual a razão para que se tenha mantido a interposição da apelação no juiz de primeiro grau? Os meus alunos já sabem, minhas alunas queridíssimas já sabem. A gente vai assinalar, até com a cor de caneta diferente, que a interposição da apelação está mantida no juízo de primeiro grau para permitir a ele a chamada retratação. Quem sabe repensar melhor, se arrepender. Daí nos perguntarmos, quando é que um juiz poderá se retratar interposta a apelação? Todas as vezes que a sentença for uma sentença terminativa, sentença terminativa nós falamos no início do bloco, é aquela que tem força para extinguir o processo sem resolução do mérito. E ainda, lá na hipótese de improcedência liminar, posta no artigo 332. O próprio artigo 332, apesar de estarmos frente a uma sentença definitiva, assinala que interposta a apelação dessa sentença de improcedência liminar, cujas hipóteses estão no próprio 332, autorizaria o juiz a se retratar no prazo de 5 dias. Então, em até 5 dias, será lícito ao juiz se retratar mesmo ante essa sentença definitiva. Estamos acertados? Vacinados? Pois bem, para arrematarmos este nosso bloco sobre apelação, quero falar sobre efeito da apelação. De acordo com a prescrição do artigo 1012, a nossa apelação, ela será recebida, em regra, tanto no chamado efeito devolutivo, como no chamado efeito suspensivo. Observe, diferente da grande generalidade dos recursos. A apelação será recebida tanto no efeito devolutivo, que é o efeito de caminhamento da matéria ao tribunal, como efeito suspensivo, que é um efeito paralisante, impede que se inicie, por exemplo, a execução. Ocorre que aí, para arrematarmos o nosso bloco, você vai lembrar que, regra geral, a apelação tem efeito suspensivo. No entanto, lá nas hipóteses do 1012, sentença de embargos,
sentença de interdição, alimentos, a apelação será recebida, meus caros, minhas caras, no efeito meramente devolutivo. Então, regra geral para arrematar, apelação comporta duplo efeito, devolutivo e suspensivo. No entanto, nas hipóteses do próprio 1012, a apelação será recebida no efeito meramente devolutivo. Um beijo enorme, tudo de melhor para você e até uma próxima.